Livre para todos os públicos. Olá pessoal, segunda-feira, 9 de setembro, começa mais um Bom para Todos ao vivo aqui na TVT, com análise das principais notícias e os destaques do dia e do final de semana. A gente está ao vivo também pelo YouTube e Facebook, é só você escrever lá Rede TVT, participe com a gente, mande perguntas, comentários, não esquece de dar like no vídeo e compartilhe também. No WhatsApp o nosso número é o 11 99798 4042. Acesse o catarse.me/TVT, que é o nosso espaço de financiamento coletivo. Você pode ajudar a TVT nesse momento em que ouvir outras vozes é tão importante. Vamos às notícias do dia. Vaza Jato. O ex-juiz Sérgio Moro pode ter manipulado o vazamento de áudios para comprometer a então presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Conversas divulgadas pela Folha de São Paulo em conjunto com o Intercept Brasil mostram que, além de ilegais, grampos foram selecionados e retirados de contexto para construir a tese de que Lula aceitou o cargo de chefe da Casa Civil para fugir de investigação da Lava Jato. No entanto, relatórios dos grampos feitos por agentes da Polícia Federal apontam que Lula relutou em assumir a pasta e só aceitou o cargo numa tentativa de fortalecer o governo Dilma Rousseff e evitar o impeachment. No dia 16 de março de 2016, num grupo do Telegram, chega informação sobre a conversa entre Dilma e Lula. Senhores, Dilma ligou para Lula avisando que enviou uma pessoa para entregar o termo de posse e só usar em caso de necessidade. Estão preocupados se vamos tentar prendê-lo antes de publicarem no Diário Oficial a nomeação. Um segundo grampo é relatado, ambos por agentes da Polícia Federal. Falou com Temer. Lula disse que ficou muito preocupado com as manifestações nas ruas domingo, porque são antipolíticas e que ele precisa unir todos os políticos novamente para recuperarem o lugar deles. A conversa de Lula e Michel Temer não foi anexada ao processo e nem divulgada à imprensa. Sérgio Moro decretou a quebra de sigilo apenas da conversa entre Dilma e Lula no dia 16 de março. O grampo foi imediatamente questionado pela defesa de Lula e pela ex-presidenta. Pelo Telegram, os procuradores discutem, então, a legalidade da gravação. Olha só. No grupo, Orlando Martello escreve assim: estou preocupado com o Moro. Com a fundamentação da decisão, vai sobrar representação para ele. Carlos Fernando responde: vai sim e contra nós, sabíamos disso. Orlando diz: se acontecer algo com o Moro, renúncia coletiva do Ministério Público, Polícia Federal e Receita Federal. Laura Tesler responde: renúncia coletiva nada, denúncia é pedido de prisão. A reportagem aponta ainda que a Polícia Federal gravou 22 telefonemas do ex-presidente após a ordem para interromper as escutas telefônicas. Vamos para o Rio de Janeiro. A Bienal do Livro acabou, mas a censura ao beijo gay continua. O prefeito Marcelo Crivella insiste em apreender livros com temática LGBT que não estejam em embalagens lacradas. No sábado, a prefeitura conseguiu ordem judicial para retirar livros da Bienal, mas essa ordem foi cassada no domingo pelo Supremo Tribunal Federal. A prefeitura entrou, então, com um embargo declaratório. Isso não tem fim. E por causa de um beijo gay, motorista espancou um ator em São Paulo. Marcelo Santana deu um beijo no companheiro dentro do ônibus na madrugada de sábado. Ele percebeu a reação negativa do motorista e resolveu descer, mas foi brutalmente espancado assim que saiu do coletivo. Marcelo denunciou o caso, que está sendo investigado pela polícia. Hoje pela manhã, Bolsonaro divulgou um vídeo gravado no leito do Hospital Albert Einstein, avisando que amanhã vai retomar as atividades apesar da internação. O presidente deve ficar no hospital até sexta-feira para se recuperar da cirurgia que fez ontem no abdômen. O procedimento previsto para durar 2 horas acabou se estendendo por 5 horas. Pois agora sim eu quero. Pois é, enquanto isso,
A falta de compostura de Bolsonaro continua repercutindo internacionalmente. Câmera da emissora francesa CNews flagrou líderes do G7 criticando o presidente brasileiro. As imagens foram divulgadas hoje com exclusividade pelo jornalista Jamil Chad em seu blog no portal UOL. Aparecem no vídeo Sebastião Pinheira, do Chile, Emmanuel Macron, da França e Angela Merkel, da Alemanha. Vamos ver. Est au cœur des discussions. Bolsonaro. Yeah. Sure, I had to react. You understand that? I want to be very peaceful and to be constructive with the guy and to respect his sovereignty, fine. But I cannot accept that. No. Yeah. But you know what he did when my foreign affairs minister came to this country? I know, he was supposed to receive him. He canceled at the very last minute in order to cut it there. And he filmed himself. I mean, I'm sorry, it's not the behavior of a president. Pois é. Quem comenta as notícias hoje é a jornalista Renata Miele, coordenadora-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé e integrante da coalizão Direitos na Rede. Oi, Renata, tudo bom? Oi, tudo bem, Thalita? E você? Tudo certo também. Renata, o que você achou? Vamos começar com o Vaza Jato? O que você achou desse último vazamento? Porque hoje, inclusive, ontem, né, Kennedy Alencar, jornalista, publicou um texto dizendo que foi o áudio que mudou a história do Brasil, inclusive, esse do ex-presidente Lula com Dilma, que era então presidenta. O que você achou desse vazamento, agora que a gente entende as articulações que aconteceram por trás desse episódio? É um absurdo, né? Porque a gente já, quando houve os vazamentos dos áudios do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma na época, a gente já dizia que aquilo ali era objeto de, inclusive, crime federal, né? Porque você está quebrando o sigilo da chefe de Estado, né? Então, se imagina, a gente brincava na época, se isso tivesse acontecido nos Estados Unidos, o que teria acontecido? Teriam tirado do ar a emissora de televisão que vazou os áudios, né? Então, um absurdo, e acho que os vazamentos, né, a revelação do Intercept, da Folha hoje, só confirmam que aquele vazamento tinha o objetivo de corroborar uma tese construída dentro da Operação Lava Jato para implicar o ex-presidente Lula e para contribuir para o processo de impeachment da então presidenta Dilma Rousseff. Então, é um vazamento político, né? De, inclusive, diálogos que não tinham nem interesse público, né? Porque diálogos, inclusive, privados do ex-presidente Lula com a então primeira-dama Marisa foram vazados naquela época. A gente já denunciava aquilo, né? Mas agora a gente tem a comprovação a partir das trocas de mensagens que aconteceram entre os promotores, né, dentro da Lava Jato. Sim, é um crime absurdo o que aconteceu, né? Então acho que uma revelação muito grave e que as autoridades deveriam olhar com mais rigor, né? Porque até o momento nós estamos revelando uma série de coisas e a Justiça, o STF, parece que não estão tomando ciência do grau de gravidade dessas revelações, né? Interessante, a gente não consegue trazer todas as mensagens porque, enfim, é um texto bastante longo, mas tem uma troca de mensagens em que o funcionário do gabinete da Procuradoria-Geral, que então era Rodrigo Janot, que assumiu o cargo, e daí o funcionário fala assim, não troca de mensagens com o Moro, mas vocês sabiam que a presidenta Dilma aparecia nessas mensagens? Não, a gente não sabia, porque foi na manhã agora e isso foi fechado ontem, mas é uma coisa muito absurda, que não podia acontecer naquele momento, de fato, um áudio da presidenta grampeado e divulgado assim para todo mundo, para a população. É um absurdo, mas aí tem a promiscuidade entre a Lava Jato e a mídia, né? Porque no diálogo mostra, inclusive, se ele não sabia o que estava sendo o conteúdo do grampo, como que ele vazou, né? Já seria errado vazar conhecendo o conteúdo. Agora, você passar uma informação de um órgão público de Estado para um meio de comunicação com um objetivo político, sem saber o conteúdo do que está sendo vazado, é estranho, né? Então, assim, é uma série de irregularidades e absurdos
que não passariam desapercebidos assim pela justiça em nenhum lugar do mundo. Agora, esse processo da Vaza Jato, como o Glenn tem dito, né, só vem coisa mais, vai continuar acontecendo os vazamentos, e eu acho que é um processo cumulativo, porque vai chegar um determinado momento que vai ser impossível ignorar o conteúdo. Já não vai dar mais para argumentar que a fonte é ilícita, que, né, a questão agora, cada vez mais, não é a fonte, mas é o conteúdo daquilo que foi discutido e manipulado por um poder público com objetivo político, né? Sim. Glenn já disse que a gente está mais perto do começo desses vazamentos do que do final, então vem muita coisa por aí, né? Só para encerrar, eu queria a sua opinião sobre essa questão da censura no Rio de Janeiro, em relação a esse... Na verdade, é isso que a gente comentou, até a Bienal acabou, mas Crivella segue perseguindo essa censura, enfim, que o STF derrubou, mas ele está indo atrás disso de novo. E com repercussão aqui em São Paulo, porque esse garoto, esse ator, ele foi espancado pelo motorista por dar um beijo num transporte público de um companheiro dele. Então, assim, é muito perturbador tudo isso que está acontecendo. É muito perturbador, e eu acho que é preciso reposicionar um pouco o debate, porque, enfim, nós estamos passando por um momento onde o senso comum é o pior dos nossos adversários, né? Não se trata de não reconhecer que determinadas obras precisam ser para determinados públicos. Então, é uma revista, uma comic novel. O público dessa comic novel não são crianças pequenas, são adolescentes. Então, é preciso que haja um cuidado na hora de classificar as obras, de ter uma indicação nas obras para que público ele é, né, preferencialmente dedicado. Os pais precisam monitorar todos os conteúdos que os filhos veem, porque cada pai tem o seu critério. Agora, uma censura do Estado tentando retirar obras de circulação é inadmissível com a Constituição Federal, com os padrões internacionais de direitos humanos para a liberdade de expressão. Até o relator da OEA para a liberdade de expressão se manifestou com relação a esse caso, porque isso vai de encontro aos parâmetros internacionais. O Estado, uma prefeitura, não tem a prerrogativa de determinar o que pode ou não circular de obra literária, né? Então, isso é absurdo, né? Então, não se está discutindo se aquela obra é para público infantil, se não é para público infantil, se ela é adequada ou inadequada. Isso é uma outra discussão que eu acho que cabe, e aí você vai ter várias visões sobre esse assunto, né? Agora, ao praticar a censura, ele estimula o quê? Estimula o preconceito, estimula a violência, estimula o ódio, né? Sem realizar o debate de fundo, que é como a gente vai fazer a representação da diversidade e da pluralidade da nossa sociedade, como combater preconceitos. Então, acho que é uma discussão muito ampla. Agora, o que não podemos tergiversar de maneira nenhuma é censura do Estado é inadmissível, não está previsto na Constituição. O artigo 5º da Constituição é muito claro com relação a isso. Então, foi correta a ação do STF e me impressiona que exista espaços dentro do Poder Judiciário dando guarida a esse tipo de ação de censura do Estado. Isso a gente precisa combater de forma veemente. E eu acho que temos que parabenizar, de alguma maneira, inclusive certos setores da própria mídia hegemônica, que deram uma boa cobertura sobre o caso, deram visibilidade. Eu acho que a capa da Folha foi uma coisa corajosa, é preciso registrar isso, né? Porque você não combate preconceito censurando obras literárias, né? Perfeito. Renata, muito obrigada pela sua participação. É isso, obrigada a vocês. Tchau. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Bom para todos, faz um rápido intervalo. Na volta, vamos conversar sobre jornalismo e democracia no estúdio. Você confere ainda a atualização do processo movido por jornalista contra Jair Bolsonaro pela suspensão de bloqueio no Twitter e a premiação internacional que tem uma blogueira brasileira entre os concorrentes. A gente já volta, fica por aí. Oi, pessoal, boa tarde para todo mundo. Deixa eu ler alguns comentários.
Vamos lá. Marconi Miranda, bom dia, Rede TVT, São Mateus, Espírito Santo. Áurea Castelo, bom para todos, é excepcional. Deveria se chamar Muito Bom para Todos. Ah, valeu, Áurea, que legal. Ricardo Ramiro falou, boa tarde, Thalita, grande abraço. Abraço, Ricardo. Vanderlei Moraes, boa tarde a todos e a todas. Podem chegar aqui. Pode. É que tá aberto, eu fico lendo alguns comentários que o pessoal tá mandando. Tudo bem, gente, tudo bem? Tudo bom? Podem se sentar, isso. Tá. Olha, Eliane Pérez falou, o que o STF está esperando para colocar um ponto final em tudo isso, falando sobre os novos vazamentos. Matheus Emílio falou, boa noite aqui da França. O Eli Claudino, parabéns, Thalita e equipe, vocês são excelentes, muito obrigada. A Adriana Mello, que é membro, falou, até quando iremos ver Moro e Dallagnol impunes? Por muito menos, um mero servidor público seria afastado e entraria em um processo administrativo. Ela é de Cabo, Pernambuco. Sueli Fernandes, amo esse programa. Mani Conceição, boa tarde. Maurício Augusto Martins. Valeu, pessoal. Muito obrigada pelas mensagens. Continuem mandando aqui pra gente. Deixa eu só me organizar rapidinho, então. Beleza, vamos voltar, então, com um papo no estúdio. Tiago, como fala seu sobrenome? É Domenici. Domenici. Brasileirei. Mas é com E, Dominici. Domenici, é com E. É com E? É. Vixe, tá errado. Ô, Will, corrige aí pra mim rapidão. Corrige aí, Will. Domenici. Tá, Domenici. Isso, Domenici. Bom para todos, de volta. Aqui no estúdio hoje a gente debate jornalismo e democracia. Estamos hoje com o Tiago Domenici, editor e repórter da Agência Pública, e Maria Tereza Cruz, editora e repórter da Ponte Jornalismo. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito obrigada pela presença. Hoje acontece um grande ato à noite, né, às 7 horas da noite, que é realizado por jornalistas e entidades sindicais da sociedade civil. Esse ato em defesa da liberdade de imprensa, do jornalismo e da democracia. E para afirmar justamente a importância da atividade jornalística, inclusive como pilar da democracia. E no momento que o jornalismo e jornalistas, as pessoas jornalistas, estão sendo atacados. Seja pelo presidente da República, quando se nega, inclusive, a dar entrevista, dizendo que os grandes jornais não estão publicando o que ele quer, então ele não vai dar entrevista. Seja pelo Congresso, que nas 2 vezes que aconteceram audiências públicas, inclusive com membros do Intercept, com Glenn ali presente, atacaram, tentaram criminalizar o papel do jornalismo e a ação do jornalista. Como que vocês veem o fazer jornalismo hoje? Existe um certo tipo de ameaça ao jornalismo nesse momento? Existe uma... Eu posso começar? Pode, por favor. Existe uma ameaça simbólica em curso e uma ameaça real com essas atitudes que você muito bem pontuou. Antes da gente entrar, né, eu e o Thiago estávamos assistindo o primeiro bloco e eu acho que esse episódio da Lava Jato, trazido pelo Intercept e agora com outras mídias caminhando junto, né, parceiras, Folha, UOL, a Pública, enfim, eu acho que ele é muito emblemático desse momento. Quando surgiu a Vaza Jato, o que começou-se a discutir? Não os crimes cometidos pela Força-Tarefa. Começou-se a discutir a veracidade da informação, ou seja, foi colocado em xeque a questão dos procedimentos jornalísticos que levaram à Lava Jato. E a gente tem visto o acirramento desse discurso, dessa polarização. As redes sociais, Thalita, na minha visão, também é muito curioso, né? Porque elas são o mocinho e o bandido. Sim, com certeza. Eu vejo isso. Mas elas imprimiram essa proximidade do leitor, do telespectador, do ouvinte, com as pessoas, conosco, né, jornalistas. E se por um lado, eu acho que há um lado de fortalecer, de disseminar a informação, de fortalecer a democracia por causa da disseminação de informação, ela, por outro, você não está conseguindo muito separar o joio do trigo. Sim. E os discursos de ódio que emergem disso, né? Sim. Eu sou jornalista já há 16 anos e acho que nesse processo de vivência da profissão eu nunca me senti tão vulnerável como profissional.
até pelo trabalho que a Pública faz, que é a cobertura de jornalismo focado em direitos humanos. Sim. E falar de direitos humanos hoje é uma coisa que parece que virou um problema, quase, né? Sim. Então, assim, a gente, de fato, tem sido atacado nas redes, mas a gente tem também nossas precauções, segurança digital e etc. Eu acho que o evento do Glenn hoje é um evento justamente para fortalecer a importância que o jornalismo tem na sociedade brasileira. Sim. O jornalismo é um pilar da democracia. Eu acho que quanto mais a gente ser didático em relação a isso, melhor para a sociedade. E o que a Maria Tereza falou é isso. Eu acho que esse pilar do jornalismo democrático ele tem sido atacado, chancelado inclusive pelo presidente da República, o que é um grande problema. Sim. Né? Então, assim, acho que o Glenn hoje vai fazer uma fala provavelmente nesse sentido e a Pública estará lá. A Ponte também. A Ponte também. Porque eu acho que é um momento de união também do jornalismo, né? Eu acho que a gente precisa estar junto, enfim, justamente para enfrentar esse processo que tem se passado no país. Sim. Especialmente o jornalismo investigativo, que vocês fazem com tanta maestria, tanto a Ponte quanto a Pública. Nesse momento das redes sociais, inclusive, nessa era das fake news, ele se torna mais necessário? Qual é a relevância do jornalismo investigativo nos dias de hoje? Eu acho que sempre foi relevante, sim, mas... Concordo, sempre foi. Né, mas é muito importante a sua pergunta. Eu estava conversando um dia desses com um grupo de amigos sobre as cortinas... Eu vejo dessa forma, tá? Sim. As cortinas de fumaça que o presidente Jair Bolsonaro lança a cada absurdo que ele fala. Sim. E se por um lado o pessoal que cobre Brasília não pode ignorar, por outro fica-se uma semana falando que ele ofendeu, que foi uma coisa grave, claro, mas que ofendeu a esposa do presidente da França, depois que ele falou um absurdo da ditadura. Vocês entendem, vocês percebem como fica uma cobertura de cortina de fumaça? É uma cobertura reativa, que eu chamo, e não propositiva. Uhum. E eu acho que o jornalismo investigativo ele vem justamente para sanar essa questão da reatividade. Sim. Então, vamos propor pautas e discutir aprofundadamente esses temas. No caso da Ponte, a gente tem o foco também na cobertura de direitos humanos, mas sob a ótica, sob dois aspectos, né? Segurança pública e sistema de justiça. Então, tentar trazer para a discussão, para o debate, a qualificação de dados, de informações e de histórias. Sim. Então, na era das fake news, sim, é fundamental... a gente ali está passando. É fundamental que a gente tente trazer o debate qualificado e também entender que a gente muitas vezes fica nas nossas bolhas, né? Sim, com certeza. E a gente tem debatido internamente como também conversar, acessar. Porque se a gente está falando em democracia e jornalismo, a gente também está falando de acesso, né? Exatamente. Sim. Então, como sair... A missão da Ponte nos últimos meses tem sido justamente isso. Se aproximar de setores que, de repente, estão um pouco perdidos. Porque a verdade é que está todo mundo meio perdido, né? Sim. Dizem que quem não está perdido é porque não está entendendo nada. Não está entendendo nada, exatamente. Então, trazer, por exemplo, a gente na cobertura de segurança pública, muitas vezes somos injustamente acusados de ser contra a polícia. Certo. E eu sempre costumo dizer, eu falo, gente, a gente não é contra a polícia, a gente é contra a polícia em desvio de função. Sim. Então, vamos trazer esses policiais para dialogar com a gente, por exemplo, né? Claro, sim. Eu acho que, assim, em relação à Pública, especificamente, o jornalismo que a gente faz, ele é um jornalismo de profundidade. Sim. A gente leva bastante tempo para fazer a apuração das reportagens, justamente porque a gente quer diversificar todas as fontes, trazer o contraditório sempre. Mas a gente tem um foco claro, a gente está fazendo cobertura de direitos humanos. A gente quer tratar dos ribeirinhos da Amazônia, da questão indígena, que são coberturas que, em tese, a grande imprensa tem mais dificuldade de fazer. Não vou entrar no mérito do que não fazem, mas a gente faz isso porque a gente percebe que é uma demanda da sociedade ter esse tipo de informação qualificada. E a gente segue fazendo isso, assim, a gente está com um projeto agora de cobertura da Amazônia, que depois eu acho que até posso falar um pouco melhor. A gente já está falando um pouquinho sobre a Ponte Pública, a gente já pode falar Mas agora. É isso, você vê, a Amazônia hoje está na pauta pública, né? E a Pública cobre a Amazônia já desde 2011. Sim. Então, assim, todos os processos de conflitos que acontecem naquela região,
a gente está a par já há muito tempo, já vem denunciando há muito tempo, né? Então, o que está acontecendo agora não chega a ser uma novidade para a cobertura da pública, mas é uma novidade para muita gente. E aí eu pego o gancho do que ela falou, que é romper a bolha. Como é que a gente rompe essa bolha e faz chegar essa informação para mais gente, né? Sim. Porque, inclusive, essa bolha dos direitos humanos, ela é difícil de ser rompida nesse momento, porque existe esse discurso de que direitos humanos são para bandidos, para né? humanos direitos, né? Exatamente, para humanos direitos. Então, é muito difícil romper essa bolha. Quais as estratégias que vocês têm usado para isso? Bom, eu estava falando, né, de uma delas, que é justamente trazer... Eu tive uma conversa, não tem muito tempo, com o pessoal da Comissão Arnes. Não sei se vocês já ouviram falar, sim, né? Sim. Que reúne especialistas de várias áreas, sociologia, direito e tudo mais. E o ex-ministro Bresser Pereira estava lá. Ele teve uma fala esse dia, na nossa conversa, que eu achei muito legal. Ele falou assim, está muito radicalizado. De certa forma, dos dois lados, né? Sim. O campo conservador, o campo progressista. Aonde que a gente consegue tangenciar? Porque não é possível, né? Quando a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de direitos do ser humano. Exatamente. E todo mundo é ser humano, sim, né? Então, como que a gente consegue encontrar pontos de encontro entre essas duas polarizações? Pelo menos esse é o caminho que a gente está fazendo. E aí eu vou usar o exemplo prático. A gente tem hoje, em curso, um movimento gigantesco dentro da área de segurança pública, que são os policiais antifascistas. Que são pessoas de dentro da corporação, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar, que estão debatendo nacionalmente o porquê a polícia ficou tão violenta, a questão da desmilitarização da polícia, sim, que é uma pauta muito cara para a Ponte também, mas falando de dentro. Então, a gente tem trazido esses caras para dialogar com a gente, em forma de artigos. Então, escreva no seu lugar de fala, né? Use desse espaço, em forma de reportagens, que a gente os utiliza como fonte. Por que eu estou dizendo isso? Porque você está falando com a pessoa que é de direito, que é da categoria, sim, só que tem um discurso mais moderado, vamos dizer assim, que de certa forma está no campo progressista, mas que consegue criar uma linha de diálogo com o pessoal do campo conservador. Então, esse tem sido um investimento. O outro é tentar, mas isso a Ponte sempre fez e continuamos, tentar olhar para onde ninguém está olhando. O caso é bem emblemático, que a gente foi do nosso furo da semana passada, da irmã do sequestrador do ônibus do Rio de Janeiro. A gente tem a imagem, inclusive, dessa reportagem. Vocês entrevistaram, vocês conversaram com a irmã do sequestrador que foi morto e tudo sendo transmitido pela televisão. Pela televisão, foi aquele episódio lamentável, né, do Rio. Lamentável porque é uma vida, né? E a gente não pode comemorar a perda de uma vida, que foi o que o governador Wilson Witzel fez. Mas veja bem, o Witzel, ele tem feito, né, um discurso belicoso, um discurso violento e praticado, né, isso, com os caveirões aéreos e tudo mais. E aí a galera cobriu, como você disse mesmo, né, ao vivo, a execução do cara pelo sniper. E aí a coisa saiu, teve a cena da mãe dele chorando, que é terrível. Mas aí a gente falou, pera lá, quem era esse cara? Ninguém se preocupou em saber quem era esse rapaz. Tudo bem, ele tinha sequestrado um ônibus, ninguém está dizendo que é correto você sair e sequestrar um ônibus. Mas vamos entender o que levou ele a isso. E realmente, um quadro depressivo, um sofrimento de racismo, da antinegritude durante anos, sim, de um não reconhecimento, de uma dificuldade de identificação, de representatividade. E a gente conseguiu falar com a irmã dele, Carolina Moura, repórter da Ponte lá no Rio, e bombou. E por quê? Porque é isso, a gente olhou. Se você for ver, é uma reportagem simples, é uma entrevista. É abrir os ouvidos e o microfone para a irmã para Tainá, irmã dele, contar a história do William, que foi tão invisibilizado e criminalizado, né, por outro lado. Sim. Porque aí ficou naquela coisa do fla-flu. Não tinha que matar, porque se não mata, e aí você não consegue... Se discutiu muito a estratégia de segurança pública e não, de fato, quem era aquela pessoa. O que levou. Sim. Aí a gente vai ver o outro episódio que teve recentemente aqui em São Paulo, que também repercutiu, do espancamento do adolescente de 17 anos. Um menino que foi abandonado pela sociedade em vários níveis, que passou por uma série de violências até chegar nessa violência. Sim. Aí você tem os dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, que também divulgou essa semana no lançamento do Comitê Paulista de Prevenção de Homicídios a Adolescentes, que é isso, a morte é o resultado final de uma série de violações
sociais, familiares, enfim, que essa criança, esse adolescente passa. Então, a gente tem tentado ir além, tentar furar a bolha nesse sentido, de olhar para onde ninguém está olhando, fugir um pouco da cobertura factual. Às vezes a gente tem que fazer, né? É claro, importante também. Exatamente, sim. Mas tentar ir além. Sim. No nosso caso, uma das missões da Pública é a democratização da informação. Então, óbvio que romper a bolha é um processo, não é algo dado, você tem que ir na tentativa e erro muitas vezes, mas a gente tem algumas estratégias já estabelecidas há algum tempo. Somos uma agência de jornalismo, então todo o nosso conteúdo pode ser republicado por qualquer veículo de comunicação do Brasil. Sim. Basta seguir as regras de republicação. E nesse processo a gente tem pelo menos 700 republicadores no país, é muita coisa. Sim. Vai de Folha, UOL, Revista Exame, vocês aqui que passam nossos vídeos, até agradeço publicamente. Então, assim, essa é uma das estratégias, mas só isso não basta, né? Eu acho que dentro do processo jornalístico hoje, a gente tem que pensar menos no furo, no vamos dar sozinho e vamos colaborar. Eu acho que a urgência da colaboração jornalística é uma temática que precisa ser mais discutida entre os veículos de comunicação. Então é isso, fazer uma parceria com a Ponte, como o Intercept tem feito, de chamar outros parceiros para olhar os dados da Vaza Jato. Você dá amplitude, você traz mais credibilidade para esse conteúdo, né? Então, acho que são caminhos que a Pública tem seguido. Estamos longe do ideal, mas estamos nesse processo. Agora, você falou sobre essa questão da vulnerabilidade, de você estar se sentindo vulnerável nesse momento. E vocês trabalham com pautas que é isso, elas são de amor ou ódio. A questão da segurança pública, que inclusive é usada hoje pelo governo, a segurança pública, como a solução de todos os problemas do Brasil. Essa questão da reforma agrária, da luta pela terra, também é uma questão que os ânimos são aflorados. Vocês sentem que é difícil falar sobre esses temas, que existe uma reação muito raivosa nesse momento em relação a esses temas e que vocês sofrem ataques por isso? Como que tem sido ser repórter e editar e publicar esse tipo de material nesse momento? Eu acho que sempre é complicado, né? Ninguém gosta de ser atacado, mas eu também acho, vou aqui fazer uma provocação, eu também acho que é um termômetro de sucesso isso. Sim. Eu brinco que quando lota de hater a página da Ponte, a gente fala, yes, conseguimos furar. Né? Eles leram. E a gente tem uns haters de estimação também, que são as pessoas que sempre mandam mensagens toda segunda-feira, né? Chega lá e os caras... Mas, enfim, brincadeiras à parte, é difícil, a gente se sente vulnerável. A gente teve um processo, enquanto equipe envolvida na cobertura dos fóruns de ódio do Dogolachan, que a gente cobriu desde 2017, e que depois da história lamentável de Suzano, voltou, né, à baila isso, né, esse tema. Fizemos também uma reportagem em parceria com a Cosette Roja, argentina, enfim, sobre o tema. Nesse episódio, foi um pouco assustador, porque eles passaram a atacar anonimamente, pela internet, e-mail, esse tipo de coisa, algumas pessoas da Ponte, então, que estavam envolvidas na produção das matérias. Sim. E assusta um pouco o fato dessa ameaça não ter rosto. Sim. Porque você não sabe de onde... É o anônimo, né? É o anônimo. É o problema do anônimo. Do anônimo. Então, isso nos deu um pouco de preocupação. Mas eu queria chamar a atenção para uma outra ameaça, que tem a ver com o tema do programa e com a forma com que você puxou a conversa, que é essa censura institucionalizada, vamos dizer assim. Eu passei por uma situação, enquanto repórter da Ponte, de uma censura dentro da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Depois do episódio de Guararema, onde 11 pessoas foram mortas pela rota, uma operação bastante questionável. Sim. E que a gente foi até a Secretaria de Segurança Pública para participar da coletiva. Havia tido uma convocação. Eu cheguei antes porque eu sabia que, embora toda a cúpula estivesse lá, com exceção do Dória, mas estavam lá, né, secretários, enfim, eu sabia que não iam fazer assim, pergunta de monte. Então eu cheguei cedo para me inscrever. Sim. E eu era a quarta inscrita, de 7 perguntas. Simplesmente me pularam na hora. Eu manifestei, eu falei, gente, pera lá, e aí passaram o microfone para outra pessoa, aquela loucura, coletiva encerrada, eu não consegui fazer minha pergunta. Um detalhe, minutos antes a assessora veio saber que pergunta eu ia fazer. Puxa, o que por si só já está errado, né? Sim. Porque se você está abrindo uma coletiva...
As entidades de classe, o sindicato, a Abrage manifestaram, né, em nota, repúdio a essa situação. Mas o que me preocupa é isso, porque, de novo, a gente está falando de acesso. E se a gente tem um governante, um secretário, alguém do poder público negando o acesso à informação, é grave. Sim. Espera um pouquinho que a gente já volta a falar sobre tudo isso. Eu vou mudar um pouquinho de assunto, mas é censura de todo jeito. Mas a gente já volta a esse papo. O jornalista William De Luca, do Portal 247, entrou com uma ação no STF para suspender o bloqueio que recebeu de Jair Bolsonaro no Twitter. De Luca está impedido de acessar informações na conta do presidente, que, como a gente sabe, utiliza a rede para anunciar medidas do governo e emitir opiniões. A ministra Carmen Lúcia é relatora do processo. Para além do próprio caso específico, a ação pode inaugurar um debate no STF a respeito da liberdade de expressão no atual cenário de novas tecnologias. A gente conversa agora pela web com o William De Luca. Olá, William, tudo bom? Boa tarde. Oi, Thalita, tudo bem? Boa tarde. É sempre um prazer estar com você aqui no Bom para Todos. Um abraço também para o pessoal da Ponte, da Agência Pública, que fazem um trabalho fenomenal de jornalismo investigativo nesse país. Que bom, prazer é nosso. A gente conversou sexta-feira com o advogado que entrou com esse processo, com essa ação no STF. Primeiro, eu quero saber, teve alguma novidade em relação a esse processo? Teve algum parecer que foi emitido pelo STF até agora? Não, desde então a gente não tem nenhuma novidade em relação ao caso, a gente não recebeu nenhuma informação nova, ele ainda está em análise, como você disse, com a ministra Carmen Lúcia, a gente está esperando esse decorrer. A gente teve outras ações, né, tem um grupo de advogados do Maranhão que entrou com uma ação também, mas é um pouco mais ampla deles, eles falam sobre todos os políticos, e tem um projeto de lei de iniciativa popular que também está rolando nas redes sociais para proibir que políticos em mandatos eletivos não possam fazer bloqueios de usuários nas redes sociais. E, William, esse seu processo é baseado, inclusive, numa ação que tramitou nos Estados Unidos, em que Trump foi proibido de bloquear usuários no Twitter, né? Exatamente. 7 jornalistas lá dos Estados Unidos entraram com uma ação deles todas coletiva, e nessa ação eles pediram para ser desbloqueados e também que o Trump não pudesse mais bloquear pessoas. A gente usa mais ou menos uma justificativa parecida, de que esse bloqueio ele limita a lei de transparência e também limita a nossa capacidade de interagir com o presidente em um espaço público, né, um fórum público de debate, e que a gente acaba ficando impedido de participar por conta desse bloqueio indevido do presidente. Na sua opinião, o que significa esse bloqueio por parte de um presidente? Eu acho que o Jair Bolsonaro é muito autoritário, todo mundo já sabe, todo mundo sempre soube, não é nenhuma novidade. E mesmo que isso pareça pequeno, esse bloqueio nas redes sociais, isso é um ponto desse autoritarismo que a gente já viu expresso em vários momentos diferentes no governo do Jair Bolsonaro. Essas redes sociais são públicas. Para além de eu concordar ou não concordar com que o Bolsonaro fale, ou para além de eu não concordar com que o Lula fale, com a Gleisi Hoffmann, com o Temer, com qualquer outra pessoa que esteja nessas redes sociais, esse espaço é um espaço de debate. Então, o presidente faz um post, eu vou lá, questiono esse post e outras pessoas comentam, discordam ou concordam. Ele bloquear pessoas faz com que esse debate não aconteça. E quanto mais críticos ele bloqueia, menos plural fica esse debate. Então, parece esse efeito de bolha, fica muito mais forte, né? Ele fala alguma coisa e só os apoiadores comentam, então a gente não tem uma pluralidade de ideias, que é algo que o Bolsonaro gosta muito, de não haver pluralidade de ideias. Ele já tentou fazer vários ataques à imprensa livre e esse é só mais um ataque que ele faz, essa tentativa de uma sociedade mais plural, mais democrática e que debata. Acho que esse é o principal ponto. Ele impede, assim, que a gente tenha um debate plural e democrático de ideias, fazendo com que as pessoas acreditem que exista uma ideia única, o que entre as várias medidas que ele já tomou, mais uma medida autoritária. Que parece pouca coisa, né? Tipo, as pessoas falam que isso como se isso fosse pouca coisa, e realmente eu sou só um jornalista, ativista LGBT, que foi bloqueado nas redes sociais, mas isso tipo, a ideia é que fale mais do que esse meu caso, que fale mais sobre o debate em que esse meu caso traz. É um debate sobre o autoritarismo e sobre o Bolsonaro ter freios. William, o que motivou esse bloqueio? Qual postagem que você fez que motivou um bloqueio? Eu sempre faço comentários nos posts dele. Aliás, ele era o último Bolsonaro que não tinha ainda me bloqueado, os outros 4 já tinham me bloqueado, ele era o único que ainda não tinha. Acho que são 5 ministros que já me bloquearam também.
E eu tento não ser ofensivo, eu tento só ser crítico. Eu sou crítico porque eu tenho posições políticas divergentes da do presidente e da desse governo. Ele tinha feito um post criticando o Macron, falando sobre a nossa soberania nacional, e eu lembrei, nesse post dele, com uma foto, que ele já bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos e já disse que o Brasil não tinha condições de explorar a Amazônia economicamente sozinho, essas são palavras dele, e que precisava da parceria dos Estados Unidos para explorar a Amazônia. Então, para mim, um presidente que diz que precisa de ajuda de outro país para explorar a Amazônia, o que só a exploração em si já é um equívoco, e ainda presta continência à bandeira de outro país, para mim é um presidente que não tem o menor interesse em manter a soberania nacional intacta. Então, foi esse o meu comentário. Teve estava com 12 mil curtidas, eu acho, e acho que isso irritou um pouco, provavelmente, o Carlos Bolsonaro, que é quem administra as contas do pai. Só um pouquinho, né? William, você tem expectativa de quando que isso vai ser julgado? Dá para a gente ter uma data ou não? Não, a gente não tem ainda nenhuma expectativa. A gente está tentando ir nessa semana ou na próxima lá para Brasília para ver se a gente tem uma audiência com a ministra Carmen Lúcia para expor os pontos do nosso processo e para poder ter esse espaço para que ela possa tirar dúvidas, a gente possa, antes de um julgamento em si, a gente possa conversar sobre isso. Maravilha. Qualquer atualização, o espaço aqui está aberto, tá bom? Muito obrigada, William. Thalita, eu que agradeço. Deixa eu aproveitar o seu espaço para fazer um convite rapidinho. Na quinta-feira, dia 12, às 20 horas, eu vou estar no Sesc Pompeia falando sobre homofobia no futebol, sobre torcidas LGBT. Então, fica o convite aí para todo mundo da TVT e bom para todos que estão assistindo. Sesc Pompeia, quinta-feira, dia 12, 20 horas. Maravilha. Boa sorte lá também. Obrigada. Obrigado, Thalita. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Bom para todos, faz um rápido intervalo, a gente já volta. Até já. Arrasou. Beleza. É bom porque eu falo pouco. Né? Não, tá ótimo, pessoal. Tá maravilha. Vou voltar falando sobre a questão agora da Pública com o Intercept, tá bom? Tá bom. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo ler alguns comentários. Arthur Friedenreich está em Hamburgo, na Alemanha. Quem tem direito a dizer o que é permitido ou não é o artista. Fernando Ventura, boa tarde. Falou assim, a justiça do país não funciona. Nilo Xavier, aqui de Natal. Novo membro, o Maurício Carlos Florencio, seja muito bem-vindo. Luiz Eugênia Lima, boa tarde, ótimo jornal. Anita Nunes, boa tarde. O Maurício Carlos, parabéns a todos da equipe. Assisto sempre que posso. Há muitos participantes que aprofundam os temas abordados. É isso mesmo. Maurício Augusto, polícia antifascista tem todo o meu apoio. A mudança tem que vir deles, os operadores diretos e honestos da segurança. Que bacana. Bom para todos, ao vivo de volta. A gente está hoje aqui no estúdio com o Tiago Dominici, editor e repórter da Agência Pública, e Maria Tereza Cruz, editora e repórter da Ponte Jornalismo. Eu quero voltar falando com o Tiago sobre a parceria. A Pública é a mais nova parceira, foi assim, dessa leva, foi a última que entrou nessa parceria com o Intercept Brasil, trazendo as conversas, os vazamentos da Vaza Jato. E a entrevista, a reportagem, na verdade, que vocês trouxeram especificamente, revela que Deltan Dallagnol captou investimentos de grandes empresários para financiar o Instituto MUD, que, enfim, promove a marca Lava Jato e as 10 medidas anticorrupção. Queria que você falasse um pouco. A gente morre de curiosidade para saber como que funciona isso. Imagina. Como que o Intercept achou a agência pública? Como que foi esse contato? Como que acontece a apuração desse material, compartilhamento desse material? Explica para gente. Posso explicar algumas coisas, com certeza. Bom, a Pública, ela é a primeira agência de jornalismo investigativo do Brasil, né? E a gente vem conversando com o Intercept desde as primeiras publicações da Vaza Jato, né? Era uma questão de tempo de fazer esse acerto para a gente entrar no processo junto com esses outros parceiros. E é isso, assim... Mas vocês foram procurados pelo Intercept ou vocês procuraram o Intercept? Como foi? A gente se conversa.
Entendi. Né? É uma questão de se conversar. Como somos da mesma área de atuação, a gente está sempre se falando e tal. Mas, obviamente, a gente fez um sinal de que gostaríamos de entrar na parceria, até pela expertise que a gente já tem com manipulação de base de dados. A gente já, enfim, participou de Panama Papers, o Wikileaks, quem trouxe os documentos foi a Pública lá no começo com a Natália Viana. Então, quer dizer, a gente já tem experiência nisso. Então, a gente também pode agregar nesse processo do Intercept. Sobre o processo de apuração, é isso. É um material muito vasto, como quase todo mundo já sabe, leva muito tempo para você fazer jornalismo investigativo de qualidade, de interesse público, correto. Então, imagino que uma das perguntas que possam surgir é por que não publicou tudo de uma vez, ou porque não dá para publicar tudo de uma vez, quando você tem conversas delicadas, sensíveis, e você precisa separar o joio do trigo para não fazer bobagem. Sim. O jornalismo sério, ele não pode fazer bobagem, então é isso que a gente está fazendo junto com o Intercept. Apurando, ouvindo todos os lados, publicando aquilo que tem fundamento público, aquilo que é de interesse público, não questões pessoais, enfim, que não fazem sentido. E vocês continuam trabalhando nessa parceria? Vocês vão publicar mais reportagens? Somos parceiros e provavelmente teremos novidades em breve. Dá spoiler. Brincadeira. A próxima pergunta. Não posso dar spoiler, não posso dar spoiler. Eu sei que vocês querem, mas eu não posso dar. Poxa vida. No começo do programa, eu até comentei o jornalista, o Kennedy Alencar, ele publicou um texto falando sobre como naquele momento do vazamento dos grampos ilegais de Dilma e Lula, eles foram importantes porque eles marcaram a história, de certo modo. O Brasil mudou depois que aquilo foi revelado. E hoje a gente sabe o que estava por trás disso tudo por conta da Vaza Jato. Vocês acham que o jornalismo investigativo nesse momento tem esse potencial de mudar a história do Brasil? E já que a gente fala sobre uma democracia, enfim, que tem sérios problemas nesse momento e que, inclusive, o jornalismo investigativo tem apontado quais são esses problemas, que a gente pode restabelecer a democracia a partir de denúncias como essas? Olha, eu gosto de usar uma frase de um mestre, que é o Sérgio de Souza, que foi editor de Caros Amigos, editor de Realidade, que ele falava uma coisa que eu acho que é muito importante, assim. Se o jornalismo não serve necessariamente para mudar sociedades, ele tem que servir para tocar consciências. Eu acho que a gente tem que ir um pouco nessa linha, assim. O nosso trabalho é voltado para ter impacto, é para que as coisas de fato possam ser ditas, esclarecidas, enfim, como é do processo democrático. Se isso vai ter o efeito necessário de mudança de legislação, mudança de rumo, a gente não sabe. O jornalismo, acho que ele tem um limite, né? E a gente trabalha dentro desse limite. Claro. Então, assim, espero que com essas denúncias da Vaza Jato, as coisas possam ser esclarecidas, coisa que não tinha acontecido naquele processo anterior aos vazamentos, né? Sim. Eu concordo bastante, me contempla muito a fala do Thiago, acho que é por aí. A gente não é super-herói também, né? Sim. A gente já viu que essa coisa de super-herói não dá muito certo, não né? Dá, não, Vaza Jato tá aí pra provar isso. Pra provar isso. Então, assim, mas é claro, a gente também... A Ponte faz também um jornalismo de impacto. A gente fica muito feliz quando uma reportagem nossa tem um impacto real na vida de alguém. Um exemplo disso são as pessoas que a Ponte já soltou, que estavam presas injustamente. Verdade. Um caso muito... que aí não é uma mudança do país, mas é uma mudança de realidade, né? Claro. O Marcelo Dias, que foi um caso bem emblemático, a reportagem da Ponte foi utilizada na sustentação do pedido de habeas corpus para ele, e que concedeu a liberdade provisória. Então, a gente fica muito feliz. Mas eu concordo com o Thiago. Eu costumo dizer, ainda mais fazendo jornalismo de território, né? Estando inserido no território, não prometa o que você não vai cumprir. Exato. Mas diga que sim, estamos junto na caminhada e farei de tudo para fazer um jornalismo honesto e contar a sua história com a maior honestidade e verdade possível. E aí, o resultado disso, claro, a gente é otimista, né? Espera que haja uma mudança. Claro. Esse ato é muito importante por conta disso, de reunir jornalistas que, de certa forma, são defensores dos direitos humanos, da democracia. O que vocês esperam desse momento de união de jornalistas? Olha, eu espero o que eu sempre esperei, assim, que a gente possa continuar fazendo nosso trabalho com liberdade, sem ataques injustos, que a crítica seja feita dentro de parâmetros legais, que é um risco que, a meu ver, aí falando como Thiago, que o jornalismo está correndo. Eu acho que isso
Isso não pode continuar desse jeito. Por exemplo, o presidente, eu acho antidemocrático ele bloquear o rapaz no Twitter. Eu acho que são várias atitudes antidemocráticas que vêm ocorrendo já há algum tempo, desde antes da eleição. E o jornalismo está no foco desses ataques antidemocráticos. Então, a gente tem que se unir contra isso. Assim, a Constituição está aí a nosso favor, a gente tem que defender isso, a Constituição, a livre expressão e outras coisas mais que sempre foram a prerrogativa do Brasil, né, desde a redemocratização, que agora está em risco, a meu ver. Mesmo porque o presidente já deu várias provas de que ele não quer esclarecer, né? Ele não curte. É muito curioso, ele tem um comportamento de quinta série. Quando em coletiva de imprensa ou quebra-queixo, né, a galera começa... Não, acabou. E aí ele concede uma entrevista exclusiva para algum veículo que seja alinhado, né? Sim. Exatamente. Mas acredito, a questão, o Thiago falou uma coisa bem potente, bem importante, que é a questão da colaboração. E eu acho que a Lava Jato, a Vaza Jato, é um exemplo disso, mas não só. A gente não pode parar só por aí. Então é isso. Militar pela democratização da informação, assim como a pública, a Ponte não restringe conteúdo, porque a gente também acredita nisso. A gente também tem o Republic nosso. O El País, por exemplo, é um parceiro antigo da Ponte, sempre está republicando e trazendo uma dimensão maior, nacionalizando os debates que a gente tem trazido. Então eu acredito, é colaboração, formação de rede e é o que eu falo, a gente tem que ser mais corporativista, sabe? Nós, jornalistas, né, nos defendermos mesmo. Esse episódio que eu contei do Dória, da gestão do Dória, que eu passei, foi bem legal, porque, quer dizer, foi terrível, mas legal porque as pessoas que estavam na coletiva imediatamente falaram assim, vocês não vão deixar por isso mesmo, né? Sim, então os outros jornalistas. Os outros jornalistas. Ó, conte comigo, eu talvez não possa colocar meu nome, porque na empresa vai ser complicado, mas dou meu relato, digo o que aconteceu, foi isso mesmo. Então eu acho que é isso, tem uma base que é prática, que são essas parcerias que a gente citou, e essa coisa da defesa grande da categoria. Vocês são críticos em relação à grande mídia? Pela não cobertura, daí no caso da Vaza Jato, ou pela exploração de questões em relação à segurança pública? Qual a opinião de vocês sobre... Eu sou bastante. A Renata, eu fiquei bem feliz no começo do programa, a Renata usou um termo, eu tenho brigado bastante, tanto em aula, né, que eu trabalho com educação popular, na Escola de Notícias, no Campo Limpo, quanto em palestras, em conversas, mídia hegemônica, né? Sempre, e ela usou essa palavra e eu falei, yes, porque é o que a gente está falando. A gente está falando de disputa de narrativa e a gente está falando de uma mídia hegemônica e de uma mídia contra-hegemônica que está se propondo a trazer outras coisas para o debate. Sim, me incomoda muito a questão da segurança pública, ainda que a gente tenha visto bons avanços, boas mudanças nos últimos anos, ainda se discute na mídia hegemônica a segurança pública como caso de polícia. E esquece-se de debater o que é a segurança pública. Um pouco do que eu falei aqui, quer dizer, os indicadores sociais, como os indicadores sociais se relacionam com os indicadores de criminalidade, porque se relacionam. Então, me incomoda um pouco ainda, de novo, ser reativo. Matou o cara, o motorista do Uber, agora tá rolando o negócio do motorista do Uber que foi assassinado, de novo, né? Fica aquela coisa muito do policialesco, né? Meio datenístico, e se esquece. E a coisa da memória curta, né? Você cobre aqui e aí depois esqueceu. Que isso é uma coisa que a Ponte tem muita preocupação em fazer, acompanhar as histórias. Então, quer dizer, mães vítimas de violência do Estado, né? Filhos mortos pela polícia. O que aconteceu? Ela ganhou a indenização? O policial foi identificado? Ele foi preso pelo que ele fez? Não foi? O que aconteceu? Então, é isso que eu acho que falta um pouco na mídia hegemônica de forma geral. Essa leitura. Em relação à cobertura da Lava Jato, né? Eu acho que tem muitas falhas, assim, na cobertura e eu acho que a imprensa, em geral, eu não coloco só a grande mídia, eu acho que a grande mídia principalmente, mas também a imprensa independente podia ter feito um trabalho de aprofundamento das denúncias que saíam em relação à Vaza Jato, em relação à Lava Jato. Mas também tem essa situação de que a Força Tarefa ela utilizou muito dessa grande imprensa para fazer os vazamentos. Então a gente também não teve muito espaço de entender melhor o que estava acontecendo. Também priorizamos outras coberturas. Mas sim, eu acho que é evidente hoje que houve uma grande falha de cobertura. Assim. Como se diz, a imprensa comeu na mão da Força Tarefa. Exato.
Bom, já eu volto. Só para finalizar, na verdade, antes disso, vamos quase encerrar o programa com uma boa notícia. A blogueira, feminista e pedagoga Lola Aronovitch foi indicada para receber o prêmio Coragem do Repórteres Sem Fronteiras, uma organização internacional que defende a liberdade de informação. A Lola é professora na Universidade Federal do Ceará e mantém o blog Escreva Lola Escreva, sobre temas como misoginia, machismo e racismo. Uma lei foi batizada com o nome dela em 2018, a Lei Lola, que permite que a Polícia Federal assuma investigações de crimes cibernéticos de misoginia. É com ela que a gente conversa agora. Oi, Lola! Seja bem-vinda aqui no Bom para Todos, tudo bom? Bom conversar com você de novo, já tinha participado, inclusive. Pois é, uma vez. Obrigada pelo convite de novo. Né? Me fala, como que você recebeu, então, o anúncio que você está concorrendo a esse prêmio, que inclusive é um prêmio dado a pessoas que levam informação para a população correndo risco de vida. Você, inclusive, já foi muito ameaçada na internet. Infelizmente eu sou ainda. Eu gostaria que ficasse no passado, eu gostaria de conjugar esse verbo no passado, mas infelizmente ainda sou muito ameaçada. Eu fiquei muito feliz, né? O reconhecimento fundamental, né? Eu acho que é a terceira vez apenas que um brasileiro é indicado a esse prêmio. Nenhum brasileiro jamais ganhou, né, esse prêmio, infelizmente, nesses 27 anos de prêmio. Eu não acho que eu vou ser a primeira também, mas porque eu acho que a favorita mesmo é uma jornalista da Arábia Saudita que fez toda uma campanha para que as mulheres pudessem dirigir na Arábia Saudita, já foi condenada a 20 anos de prisão, está em liberdade condicional. Então, um prêmio desses para ela pode representar ela não ir para prisão, talvez, né? E para mim não muda muita coisa, quer dizer, eu fico muito feliz e a indicação já é uma grande honra, né? Porque me coloca, não no mesmo time, assim, né? Mas me coloca muito próxima de jornalistas e blogueiros muito importantes, né? De todo mundo. Então, é um reconhecimento. Eu fico realmente muito feliz com isso. Além dessa jornalista da Arábia Saudita que você comentou, são as outras pessoas que concorrem com você. Um russo que denuncia corrupção e já foi preso. E cadê o italiano que investiga a máfia e que vive sob proteção policial permanente, inclusive. E é interessante que esse prêmio é dado para quem precisa de reconhecimento, inclusive para continuar travando a luta que trava. Exatamente. Na verdade, eu recebi essa notícia 1 mês e meio, mais ou menos, antes do prêmio das indicações serem anunciadas. O Arthur, do Repórteres Sem Fronteiras, aqui do Brasil, ligou para mim e uma da coisa que eles perguntam é, você aceita ser indicada, né? Eu falei, alguém recusa? Aí ele falou que depende, né, do espectro político da pessoa, talvez se a pessoa fosse de direita, né, um prêmio que talvez seja visto com um viés mais esquerdista, não sei muito bem, né? Não aceitaria, mas é claro que eu aceitei, né? Correndo. E então eu tive que ficar quieta, né? Não pude falar nada durante esse mês e meio por aí. E assim, eu acho que não tem muita comparação, né? Você tem um jornalista, pelo menos nessa categoria, que são 3 categorias, né? E nessa categoria Coragem, você tem um italiano que combate a máfia, outro russo que também está sob escolta policial, não sei o quê, e outro que combate todo o governo da Arábia Saudita e que está em liberdade condicional. Então, eu acho que não tem comparação, né? Quer dizer, eu não estou falando que o meu trabalho não é importante, né? Mas é aquele negócio, é um grande reconhecimento. Inclusive, quando o Arthur me ligou, uma das primeiras perguntas que eu fiz para ele foi, e o Glenn? E o Glenn Greenwald? Por que ele não foi indicado? E aí ele me explicou, né? O Arthur me explicou que, na verdade, primeiro que esse prêmio já né? Porque é um júri internacional, né? Então eles analisam vários cases. Então, primeiro que já são definidos os indicados mais ou menos em maio, junho, então muito tempo antes. E depois que, como o Arthur me explicou, o prêmio é realmente um prêmio de reconhecimento. Então, um jornalista que já tem o Pulitzer, né? Que já é um jornalista consagrado, ele não é um prêmio para ele, não é um prêmio para alguém que é um prêmio para quem realmente precisa, né? E uma indicação também para quem precisa. Então, eu espero que isso ajude para mim, né? Eu espero que não sei, que me salve um pouco dos ataques, né? Que talvez que a polícia leve um pouco mais a sério, né? Porque, na verdade,
o líder da quadrilha que me atacou durante tantos anos, né, desde 2011, ele foi preso ano passado e ele foi condenado a 41 anos de prisão. Mas até agora é só o líder, né? Só esse cara. E o resto da quadrilha, né? Eles continuam com o Chan, né? Que é esse fórum anônimo na internet. Agora está na Deep Web. Faz um ano que está na Deep Web. E continuam... para mim é um grupo terrorista, né? Porque eles já estiveram envolvidos com o massacre de Suzano. Já teve alguma participação no massacre de Realengo em 2011. Então, eu acho que é uma coisa que a polícia realmente precisa monitorar mais de perto. E também uma coisa que a gente precisa ver, né, que é uma coisa muito polêmica para falar, na verdade, mas ver o envolvimento dessas quadrilhas virtuais com o governo, né? Porque, afinal, se o governo Bolsonaro está tão presente nas milícias do dia a dia, né, inclusive milícias que estão envolvidas com o assassinato da Marielle Franco, por que ele não estaria com as milícias na internet, né, que são tão mais fáceis de organizar? Então, essa é uma coisa que a gente gostaria muito de investigar. A gente gostaria que a imprensa investigasse também, mas a polícia, né? A polícia que tem que investigar. E a polícia, a gente não vê vontade política dessa polícia que hoje em dia está tão aparelhada. Sim. Lola, muito obrigada. Tô torcendo por você. É agora no dia 13 de setembro que sai o resultado, né? Isso, Mas eu não vou ganhar, mas tudo bem, eu já fico super feliz, não tem problema. Acho que você foi muito humilde falando dos seus concorrentes. Você faz um trabalho muito importante na defesa do feminismo e da denúncia desses crimes que acontecem na internet em relação à misoginia. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela indicação. Tô torcendo. Muito obrigada, Lola. Tá bom, obrigada. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. E a gente já está encerrando também. Quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem, que é muito importante e de muita qualidade. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Obrigado. Muito obrigada pela participação aqui, pessoal. A gente que agradece. Obrigada. Só para a gente chamar o ato, a gente tem aquela imagem do ato? Temos ali, olha só, porque Glenn, inclusive, participa também com a equipe do Intercept Brasil. Esse ato acontece hoje, às 7 horas da noite. Opa! Essa foto, isso, volta. Foto do garoto que foi agredido hoje de manhã, inclusive. É na Faculdade de Direito da USP, é isso, né? No Arco São Francisco. É isso, tá aí, olha, 7 horas da noite. Participação, então, de muitos jornalistas e o Intercept Brasil com Glenn Greenwald. Pessoal, obrigada de novo. Obrigado a vocês. Só pedir para o pessoal acessar a Ponte. Exato, claro, a Ponte. Ponte.org, também dá uma fortalecida lá na caminhada, na campanha do Catarse, né? A nossa campanha chama Construa Ponte, no site do Catarse. Dá para entrar lá e buscar. A gente tem o financiamento recorrente, precisa muito disso, fundamental para a gente seguir nosso trabalho. Com certeza. Também a Pública tem a campanha de aliados, que é também de financiamento recorrente, é apublica.org/aliados. apublica.org/aliados. Com R$10 por mês, você ajuda a fortalecer o jornalismo investigativo do país. É isso, trabalho importantíssimo. Pessoal, muito obrigada pela companhia essa tarde. Você que acompanha a TVT e quer ajudar, inclusive, na construção desse canal, também entra no catarse.me/TVT, que é o nosso espaço de financiamento coletivo. Se você quiser reassistir o nosso programa, hoje às 11 horas da noite e amanhã às 9 horas da manhã, então não vai perder nenhuma parte, é só contar com as nossas representações. Muito obrigada pela companhia, bom para todos, volta amanhã. Até lá, tchau, tchau.